Deus abençoe a todos. Estamos de volta com o nosso quadro A Bíblia Responde. E nós vamos agora à nossa pergunta do dia de hoje. A pergunta é a seguinte: obras de bruxaria, como inveja, como olho gordo, feitiçaria, pragas, entre outras, podem atingir um filho de Deus? Bem, essa é a pergunta do nosso programa de hoje. E para nós respondermos a esta pergunta, eu gostaria que você refletisse comigo nessa passagem que eu vou colocar agora aqui para você no monitor, para que você possa acompanhar comigo. A resposta para esta pergunta, ela está aqui no livro de Números, capítulo 23, do versículo 19 também ao versículo 23. Abra sua Bíblia. Enquanto você procura aí a passagem na Bíblia, eu gostaria de trazer o primeiro esclarecimento. Nós precisamos, antes de mais nada, compreender o que é ou quem são os filhos de Deus. Se você ler o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, você vai encontrar a seguinte orientação: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, no Evangelho de João, nós temos a primeira orientação. Quando nós falamos sobre filhos de Deus, nós precisamos compreender que nem todos são filhos de Deus. Todos são criaturas de Deus. Nós fomos criados por Deus, né? Sem exceção. Porém, aqueles que recebem Jesus como Senhor, como Salvador, aqueles que reconhecem na obra da cruz o caminho para a adoção e também para a salvação, esses se tornam filhos de Deus. E um dos sinais dessa adoção é quando nós nos batizamos nas águas, quando nós reconhecemos tanto os pecados que cometemos, como o perdão que nós recebemos através do sacrifício de Jesus. Então, segundo a Bíblia Sagrada, esta é a forma, o caminho para nós nos tornarmos filhos de Deus, né? Então, filho de Deus não é aquele que está frequentando uma igreja, não é aquele que se diz cristão, né? Nem aqueles que dizem assim, todos são filhos de Deus. Não, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que apenas aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, uma pessoa que se torna filha de Deus, ela pode ser vítima de obras de feitiçaria e de bruxaria? Bom, nesse caso então vamos ler o que diz aqui o texto sagrado, a partir do versículo 19 do capítulo 23 de Números. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Eis que para abençoar recebi ordem. Ele abençoou, não posso revogar. Não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel. O Senhor, seu Deus, está com ele. No meio dele se ouvem aclamações ao seu rei. Deus os tirou do Egito. As forças deles são como as do boi selvagem. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Bom, amiga, eu acho que o próprio texto, ele se esclarece, né? O próprio texto deixa muito bem claro que para aqueles que pertencem a Deus, não vale feitiçaria, não vale encantamento.
Não vale no sentido de não tem nenhuma validade, não tem nenhum efeito. Se você se torna, de fato, povo de Deus, filho de Deus, se você passa a fazer parte do novo Israel, que são aqueles que vivem pela fé em Jesus, você não tem fé na idolatria, na feitiçaria, você não é uma pessoa que vive para a religião, mas você é uma pessoa que compreende o plano de salvação de Deus dentro da Sagrada Escritura, você se tornou filho, então contra você não vale encantamento. Nem feitiçaria, nem bruxaria, nem olho grande, nem praga, nem maldição, nenhuma obra de feitiçaria pode atingir o Filho de Deus. Muitas pessoas chegam na igreja com problemas espirituais. Por quê? Porque ela está vindo do mundo e ela está vindo para se tornar filha de Deus. Então, é muito comum nós recebermos pessoas na igreja cheias de problemas espirituais, vítimas de um monte de coisa. Mas uma vez que ela se torna filha, mas uma vez que ele se torne filho de Deus, recebendo Jesus, se batizando, procurando levar uma vida de acordo com a vontade de Deus, claro, com as suas imperfeições, não há ninguém perfeito, mas procurando olhar para a cruz, compreender a obra salvadora de Jesus na cruz. Então, para esta pessoa, não vale mais feitiçaria nem bruxaria. Você tem a proteção de Deus, nem o mal te sucederá, nem o mal poderá atingir sua vida. Tá bem? Então, essa é a resposta para a pergunta deste amigo internauta. Espero que você tenha compreendido e que você viva esta fé. Que você, se ainda não se tornou filho, se torne, para que você possa ter toda a proteção de Deus. Tá certo? Bom, nós vamos ficando por aqui. Quero agradecer o carinho de todos vocês e nós estaremos de volta no nosso próximo quadro, A Bíblia Responde. Porque se você tem uma pergunta, a Bíblia tem uma resposta. Que Deus abençoe e até lá.